Arawarumiwa, Arawarumiwa. O Ilê da Oxum Apará foi fundado no município de Itaguaí, Rio de Janeiro, em 1977, pelo Babalorixá Jair de Ogum. Arawarumiwa, Arawarumiwa, Yeye Oxum, Omiolo. Ilê da Oxum Apará, Itaguaí, Rio de Janeiro. Ata da Sessão de Cura de 1912 e de 1995 e ata da abertura da casa em 1º de janeiro de 1996. Cilélia, quem não a conheceu, é aquela que está no retrato dentro do nosso barracão. Foi uma educadora, uma espírita, uma negra que fez um movimento para os direitos humanos. Foi pesquisadora das origens, do mistério, de onde vêm as águas da Oxum. No seu desencarne, se tornou uma luz muito positiva para a nossa casa. E antes de sua partida, conversou com seu Ogum, pedindo que ficasse com os seus livros na casa. No seu desencarne, se tornou uma luz muito positiva para a nossa casa. Ojuoró que ofere omim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró que ofere omim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró, Ojuomim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró, Ojuomim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró que ofere omim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró que ofere omim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró, Ojuomim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró, Ojuomim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró que ofere omim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró que ofere omim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró, Ojuomim, Ojuoró que ofere omã, Ojuoró, Ojuomim, Ojuoró que ofere omã. Eu sou Flávia Rios, professora da Universidade Federal Fluminense. Sou pesquisadora da obra, do pensamento da Lélia Gonzalez. Considero o movimento de resgate, de preservação, de salvaguardar a memória da Lélia Gonzalez, a obra, a produção intelectual dela, as ideias, o acervo, uma grande contribuição para o Brasil, para os intelectuais negros e negras brasileiros, mas também latino-americanos, pensando que essa é uma autora que trouxe contribuições, conceitos, teorias, ação prática nas comunidades de terreiro, nas comunidades ligadas ao samba, nas comunidades periféricas, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, na criação dos movimentos de mulheres negras. Então, uma mulher muito ativa, uma mulher que dialogou com a América Latina, que pensou a partir da América Latina e que trouxe essa grande contribuição para o pensamento desse nosso continente. Mas também pensando uma Lélia Gonzalez global, uma Lélia Gonzalez com raízes locais, concretas, materiais, mas também circulando internacionalmente, levando essa produção brasileira, trazendo da América Latina, dos Estados Unidos, dos países africanos, diálogos, autorias, pensamentos, materiais, símbolos e também plantas, saberes, conhecimentos para a composição dessa cultura afrodiaspórica. São cartas digitáveis, jornais anônimos, né? Aqui, o que a gente está conseguindo fazer dessa forma, né? Então a gente colocou nesses papéis aqui, plástico, quer dizer, né? Mas foi bom que protege, né? Nós temos muita coisa lá dentro aqui. Sim. Assim, a gente está numa situação bem complexa de entender como fazer a preservação, né? Claro, então, mas aí você tem que ter esses projetos, não tem como. Aqui, por exemplo,
Esse aqui tá comigo aqui. Sim. Tem material que é traça comigo exatamente desse cesto todo. Minha nossa. Com o acervo dela é uma contribuição para nós todos, todas, como uma referência intelectual de tudo aquilo que nós queremos ser e que fomos e que somos, pensando sempre nesse diálogo atemporal, né, que ela tinha, de referência de ancestralidade, de memória como consciência, de consciência como lugar da construção de saberes que não são só aqueles saberes ocidentais, aqueles saberes dos grupos e povos dominantes, mas sobretudo aquelas pessoas que constroem no cotidiano, pelo trabalho, pela resistência política, pela resistência de vidas, das nossas vidas. Então o acervo Lélia Gonzalez é assim algo que nós temos que levar e preservar e agarrar, né, para preservação para as novas gerações também. Esse prêmio aqui já foi aqui, ó. Ela já estava, o material dela já estava aqui. A gente tem registro da ata, de como aconteceu, a participação da Lili, 2004. a coisa do Pajaí. Essa foto que foi tirada de contraluz. Eu sou Iapumi Silvana da Silva Santana de Almeida, mestra em História da África, da Diáspora e das Comunidades Indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano e guardiã do patrimônio imaterial, da história e da memória do Babalorixá Jaide Ogum. Falar do acervo de Lélia ou tentar entender a importância da proteção e manutenção desse acervo documental é entender ou buscar entender a hermenêutica de Jaide Ogum e falar do encontro afro-ancestrálico ocorrido em 1972 entre Lélia Gonzalez e o Babalorixá Jaide Ogum. Para isso, nós estamos buscando, a partir desse material, entender os significados desse encontro. O acervo da Lélia está lá no Ilha do Oxum, Pará, né? Para quem não conhece, foi a casa fundada em 1972 pelo Babalorixá Jaide Ogum, que teve a Lélia como cofundadora desse espaço. Nosso pai, quando começa a trajetória dele, ele conta com 7 mulheres. Eram 7 mulheres que começaram a seguir, e uma delas era a Lélia Gonzalez. E isso em Olaria, na antiga invernada de Olaria, no Cariri, no Complexo do Alemão, e a partir dali elas acompanham ele, alugam uma casa em Benfica para ele. Na sequência, eles compram uma casa em Brasília, e em 77 eles vão lá para Itaguaí. Então Lélia, ela, assim como ela contribuiu, né, com a fundação de vários coletivos negros, como o Olodum, como vários coletivos de mulheres negras, tem muitos textos ali dela fazendo isso, estatutos, o próprio MNU, e aí ela também contribui com a fundação do Ilha do Oxum, Pará. Ilha do Oxum, Pará, Itaguaí, Rio de Janeiro, reunião com seu Ogum Yara, em 27 de maio do ano de 2000. Recado do seu Ogum para Pai Jair. Seu Ogum disse: não parar a obra que servirá de acervo para Cilélia. Fazer um sacrifício, porque o espírito dela está pedindo este espaço. Acervo de Lélia Gonzalez. Pai Ogum disse que precisa ser terminada essa obra, pois seus livros e objetos precisam estar em bom estado de conservação e devemos manter essa promessa feita para que seu espírito esteja em paz. Não podemos deixar essas obras paradas ou pela metade. Mais uma vez, a gente percebe que as narrativas registradas em ata documental nos convoca
a preservação e a manutenção desse legado. E o Ilê do Oxum Apará, neste sentido, quase 3 décadas de diálogo com esse encontro afro-ancestrálico entre Lélia Gonzalez e Jair de Ogum, vem buscando através de iniciativas que deem conta de apresentar narrativas outras, narrativas que versem sobre Lélia Gonzalez, mulher ancestral, e essa sua relação com os territórios de matriz africana. Um dos primeiros materiais que foram construídos nesse sentido é o livro Lélia Gonzalez, O Feminismo Negro no Palco da História. Esse material é um material onde parte dele foi elaborado aqui no Ilê do Oxum Apará, e essa construção é uma construção onde nós acreditamos que Lélia, a nos falar ou nos apresentar a compreensão do lugar de negro, Lélia estava apontando caminhos, não somente para um lugar no seu sentido da emancipação, mas também um lugar de entender que existe um princípio afrocivilizatório capaz de contribuir com a construção da identidade dos sujeitos afro-brasileiros. Territórios que podem contribuir significativamente com o enfrentamento ao semiocídio, que é o processo de esvaziamento da cultura dos africanos da diáspora brasileira, assim como o estanque do processo do genocídio. Negro só trabalhava noite e dia, dava pena, dava dó. Negro era traficado, preso como um animal, mas a sua liberdade sempre foi seu ideal. Negro só, negro só, trabalhava noite e dia, dava pena, dava dó. A chibata do feitor que trazia agonia, a pele negra rasgava e o sangue dela escorria. Negro só, negro só, trabalhava noite e dia, dava pena, dava dó. A negra, quando paria, seu filho já tinha dono, pois o seu senhor vendia para enriquecer seu trono. Negro só, negro só, trabalhava noite e dia, dava pena, dava dó. Ei! Tem que ler carta por carta, entendeu? Tem que ler até para ter uma dimensão, né? Qual é o conteúdo das cartas, estratégia. É um movimento negro unificado. Do MNU? Está falando, movimento negro unificado enquanto movimento Esse aqui é político, esse texto. aqui, ó. Aqui tem vários. Tem vários. O movimento negro, ó, estatuto. Ao Estatuto do MNU. O Isso é início. antigo, hein? Qual é a data dele? Lélia Gonzalez, ela historicamente contribuiu e influenciou para a organização de diversos movimentos no território brasileiro, né? E fora do Brasil também. E o acervo do Ilê do Oxum Apará, ele traz uma dimensão extremamente importante para a gente entender a articulação em rede que Lélia Gonzalez estava construindo nos territórios afroperiféricos. A gente pode pensar Salvador como um movimento de creches de mulheres em Alto das Pombas na década de 70 e de 80. A gente pode pensar no próprio movimento de cooperação
para a organização do Olodum, mas a Lélia Gonzalez também, em 1972, ela contribuiu consubstancialmente com a reterritorialização do Ilê da Uxumapará, a partir de uma comunidade tradicional de matriz africana. E Lélia, ali em 1972, ela estava ao lado do Babalorixá Jaí de Ogum, e nós estamos buscando entender de que forma Lélia ensinou o seu Ogunhara, que herda, né, a partir desse reencontro afro-ancestrálico com Lélia Gonzalez, o acervo, como ela ensinou a seu Ogunhara a falar português para que se comunicasse politicamente e construísse esse acervo na década de 90 e no início dos anos 2000. E esse reencontro afro-ancestrálico entre Lélia Gonzalez e Jaí de Ogum, ele foi extremamente importante para que o Babalorixá Jaí de Ogum cumprisse com a sua responsabilidade afro-ancestral. Há um texto registrado em ata, ele diz que o pai Jaí de Ogum ouvia sempre um sopro no ouvido de que só conseguiria alcançar suas coisas depois que fizesse todas as obrigações espirituais. E mais uma vez procurou a mãe Júlia de Obaloaiê, que completou as suas obrigações. Ele jogava cartas, caroço de feijão. A dona Zenaide vendia roupas e aproveitava suas clientes, dentre elas a Marlene Lúcia da Silveira, que era professora no Colégio Gonzaga da Gama, considerado um dos melhores colégios do Rio. Ainda existe e fica no bairro de Benfica, na altura. Com Marlene juntaram Maria José, Marocas, N, Emília, Lélia Gonzalez, Ana e Januário Garcia e outros. Este grupo dizia que pai Jaí de Ogum precisava ter uma casa para fazer seu trabalho. Daí apareceu uma casa no bairro de Benfica, que hoje é a Rua dos Lustres. Já morando na casa de Benfica no ano de 1974, sua filha Marlene teve a intuição de fazer uma peixada e arriar no chão para servir a todos os presentes. E neste dia ele recebeu pela primeira vez o pai Ogunhara. E Lélia estava presente no nascimento, no surgimento do Ilê da Uxumapará. Em 1977, o Babalorixá Jaí de Ogum vem para o território de Itaguaí. E aqui, Lélia Gonzalez faz um dos seus ninhos de outros diversos. Talvez a diferença é que neste ninho existe um princípio ontológico de reafricanização de tudo aquilo que Lélia acredita, de tudo aquilo que Lélia nos deixa e de tudo aquilo que contribui com o entendimento da noção de pessoa africana na diáspora brasileira. A palavra negra, para uns, a palavra negra é dita para ferir, para atrofiar, para destruir, para deixar a negra desejando a morte. Para outros, a palavra negra é dita para nascer, para crescer, para libertar, para deixar a negra dona da sua venda. Recife, outubro de 88. Palavra bonito. Negra, mas eu não tenho nem um cabelo tão pichain. Negra! Gritaram-me negra, mas eu posso ser morena? Eu posso ser marrom escarlate? Eu posso ser marrom amêndoa? Por que negra? Negra! Negra! Você não lembra, negra?
Quem é Teresa de Benguela? Quem é aquela escrava que disse que era rainha negra? Quem é Carolina? Aquela preta que catava papel nas ruas falando sozinha. Negra! E Conceição? Quem é Conceição? Uma preta velha que entrou na loja e perguntaram: a senhora sabe assinar? Negra! 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 Quem é Lélia Gonzalez? Eu nunca ouvi falar. Negra! Me gritam negra o tempo todo e eu preciso celebrar. Eu preciso dizer, negra sim. Vitória Santa Cruz me ensinou, negra sim. Negra sim. Negra eu sou. Porque Luísa Marim também me pariu. Também me ensinou, negra sim. Negra sou. Porque Carolina catou papel para eu aprender a escrever. Desde o momento em que eu andei, eu falei, eu expressei o que eu queria dizer. Negra sim. Negra. Eu sou negra porque Chica da Silva até hoje é chamada de puta. E foi a mais rica desse país. Negra sim. Eu sou negra. A exposição do acervo de Ilê do Chão Pará, Vida, Obra e Memória de Lélia Gonzalez, patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a SESEC do Estado do Rio de Janeiro, contribui para que esse legado e esse ensino, aprendizagem deixado por Lélia Gonzalez na comunidade tradicional de matriz africana Ilê do Chão Pará, construa outras narrativas nos territórios afroperiféricos brasileiros. E essa exposição trabalhada no município de Mangaratiba, fizemos ali a instalação que chamamos a Pauca, estabelecendo um diálogo com a árvore do mogno africano, o mogno da Guiné, no Brasil representado por uma jaqueira, que representa a ancestralidade africana no Brasil, que permitiu a resistência das comunidades de matriz africana, que também faz uma referência ou reverencia Oxum, na ancestralidade que contribuiu significativamente para o processo de reexistência de Lélia Gonzalez na diáspora brasileira. A instalação faz uma referência a Paucá, reverenciada por Oxum, aqui em Lélia Gonzalez, em sinergia com Ilê do Chão Pará, sob os cuidados do Babalorixá Jair de Ogum, busca para sua jornada de contribuição com o movimento de enfrentamento ao racismo e a busca pela sua africanidade. A instalação assenta-se sobre a necessidade de tornar amplamente acessível a vida, a obra e legado da ativista intelectual do movimento negro no Brasil, Lélia Gonzalez. A invisibilidade histórica que o patrimônio deixado pelos africanos da diáspora brasileira, a exemplo de Lélia, enfrenta dificuldades diversas e acreditamos que estas iniciativas, além de contribuir para a preservação e manutenção deste acervo, também possibilita que outros atores estejam com possibilidades reais de entender a construção desta mulher na diáspora. Arawarumiwa, Arawarumiwa.